Entre os anos de 1982 e 1985, uma pequena cidade no condado de Shelby, no estado de Indiana, nos Estados Unidos, viveu sob um reinado de terror, quando um homem mascarado começou a invadir casas à noite, armado com um revólver e às vezes com uma faca. Ele agredia sexualmente as mulheres. Shelbyville foi o cenário de todos os ataques, exceto por um. A série de seus crimes perturbou a cidade e o medo tomou conta dos corações das mulheres. Por muitos anos, enquanto aquele misterioso criminoso permanecia à solta, as vendas de armas dispararam e até um hospital local ofereceu aulas de tiro aos moradores. A polícia pediu que as mulheres tomassem precauções extras. Elas foram instruídas a evitar ficarem sozinhas e sempre fecharem as cortinas, trancar as portas e janelas à noite. Além disso, elas tiveram que alterar suas rotinas, pois as autoridades acreditavam que o agressor perseguia suas vítimas antes de agir. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, eu peço desde já que deixe aí o seu gostei e se inscreva no meu canal. E se quiser também, me siga no meu Instagram, que é esse aqui que aparece na tela. Então, dados os recados, vamos pro caso. A onda de ataques teria começado no dia 14 de outubro de 1982, quando uma mulher percebeu que um homem havia entrado em sua casa por uma porta que ela esqueceu de trancar. O invasor teria segurado uma faca em seu pescoço exigindo dinheiro, e ele sabia que ela havia sido recém-divorciada e disse que tinha sido contratado por seu ex-marido para lhe dar um susto e lhe ensinar uma lição. O agressor disse a ela que se ela não obedecesse suas ordens, ele iria ferir suas filhas que estavam dormindo no quarto ao lado. Então, ele a obrigou a vestir uma camisola e depois a agrediu. Após terminar de consumar o ato, o homem disse que voltaria se ela o denunciasse à polícia, e dessa vez iria ferir suas filhas ou até mesmo sequestrá-las. Alguns meses depois, ocorreu um ataque semelhante. Na noite de 1º de novembro de 1982, um criminoso forçou a entrada em uma casa onde uma mãe morava com seu filho. Ambos foram acordados com uma faca e o homem ameaçou ferir o menino se a mãe não o obedecesse. Ele a fez vestir roupas sensuais e realizar atos carnais enquanto seu filho assistia. Como no incidente anterior, ele disse à mulher que foi pago para machucá-la e que retornaria se ela entrasse em contato com a polícia. Após isso, no dia 16 de dezembro de 1982, uma mãe e sua filha de 16 anos foram agredidas. A garota de 16 anos estava acordada quando o homem entrou em seu quarto segurando uma faca. Ele a forçou a praticar atos carnais e depois a fez levá-lo até o quarto de sua mãe. Chegando no quarto da mãe da garota, ele também a obrigou a fazer atos com ele e depois começou a se gabar dizendo que já tinha feito outros ataques e que era um policial. Ele também tentou tirar algumas fotos da mãe e da filha, mas percebeu que sua câmera estava sem filme. Alguns meses depois, no dia 2 de fevereiro de 1983, o suspeito, armado dessa vez com um revólver, atacou um homem que estava do lado de fora de sua casa e o forçou a entrar onde seu esposo o esperava. Ele forçou o casal a praticar atos um com o outro e os fotografou. Ele disse a eles que foi pago para fazer isso e roubou algum dinheiro antes de deixar o local. Após esse incidente, a polícia temia que o comportamento do suspeito estivesse mudando e ficando ainda mais perverso. A polícia inicialmente acreditava que ele visava principalmente mulheres divorciadas, mas agora ele estava atacando casais também. Depois desse ataque contra o casal, ele passou muito tempo sem fazer nenhuma outra vítima, mas cerca de um ano depois, ele atacou novamente. No dia 18 de fevereiro de 1984, uma mulher estava tomando banho quando o homem forçou a entrada em sua casa. A mulher estava totalmente vulnerável quando o homem a pegou de surpresa e a segurou sob a mira de uma arma. Ele perguntou se ela sabia alguma coisa sobre seus últimos ataques e se gabou de que a polícia havia prendido o homem errado. Ele disse que a deixaria em paz se ela cooperasse com ele e ameaçou tirar sua vida se ela gritasse ou lutasse.
Ele então começou a agredi-la e tirou várias fotos. Ele disse que a mulher havia servido comida para ele alguns dias antes, e ao fazer isso, ele provou que perseguia suas vítimas antes de atacá-las. Depois, ele foi embora levando uma pequena quantia em dinheiro. Então, no dia 25 de novembro de 1984, ele invadiu outra casa. Ele primeiro acordou a filhinha da vítima e a levou para o quarto da mãe. Ele segurou a filha sob a mira de uma arma e a usou para ameaçar a mãe e a obrigar a fazer o que ele queria. Ele então teria agredido a mãe enquanto a filha assistia e saiu depois de roubar algum dinheiro. Depois desse ataque, novamente teve uma pausa em seus crimes até que no dia 17 de agosto de 1985, ele atacou um casal. Sob a mira de uma arma, ele obrigou o casal a fazer atos sexuais em sua frente e depois exigiu dinheiro. A esposa disse que tinha problemas cardíacos e até fingiu que estava tendo um ataque do coração para tentar comover seu agressor, mas isso não adiantou. Ele primeiro concentrou sua atenção na vítima do sexo masculino, o algemou, amarrou uma cadeira e começou a agredi-lo. Ele repetidamente o acertou na cabeça com a parte de trás de sua arma, causando danos cerebrais permanentes e um coma que durou meses. A vítima teve que fazer terapia da fala para aprender a falar novamente. Ele atualmente sofre de muitas deficiências e está em uma cadeira de rodas. Depois de deixar o marido ferido, ele levou a mulher para a garagem e a violou. Ele ameaçou voltar e tirar a vida dos dois se fossem a polícia. Mal ele sabia que havia cometido um erro fatal naquela noite, que mais tarde o levaria à prisão. Naquela época, os investigadores perceberam que haviam muitas semelhanças entre todos os ataques, o que fazia com que eles acreditassem que tudo foi realizado por apenas uma pessoa. Eles sabiam, por causa de descrições das vítimas, que o homem sempre usava botas militares, uma carteira com corrente e uma máscara de esqui. Seu modus operandi envolvia violar as mulheres, geralmente usando uma garrafa de enema, e em todos os ataques ele usou vaselina. Ele também costumava amarrar suas vítimas e tirar ou tentar tirar fotos delas. Em uma das ocasiões, ele chegou até mesmo a pedir uma Pepsi. E é claro que a marca principal dele era que todas as vezes ele dizia que iria retornar se elas chamassem a polícia. Ele também seguia suas vítimas por várias semanas antes de invadir suas casas e geralmente atacava depois das 21h30 e deixava a cena do crime antes das 5h30 da manhã. Em 1985, o jornal Indianapolis compartilhou uma composição facial do suspeito, com base nas descrições das vítimas. No mesmo artigo, os detetives da Força Tarefa disseram acreditar que o suspeito seria um homem branco de 1,60 a 1,80 de altura, de 70 a 90 quilos, com olhos azuis, cabelo castanho claro ou loiro, de curto a médio, e que ele estava em seus 30 e poucos anos de idade. As vítimas também o descreveram como um homem musculoso, então os policiais acreditavam que ele era um tipo atlético. O criminoso era sempre muito cauteloso e nunca havia deixado nada para trás que levasse a polícia até ele. Ele sempre usava luvas, limpava todas as superfícies e levava consigo qualquer coisa que pudesse ter seu DNA, como as camisolas das vítimas e os lençóis que tinham seus fluidos corporais. Mas justamente em seu último ataque no dia 17 de agosto de 1985, ele foi descuidado e deixou seu DNA na cena do crime. No entanto, como naquela época a pesquisa de DNA não era tão avançada assim, o caso permaneceu sem solução por muitos anos, até que em 2020 ele foi finalmente resolvido. Um detetive sugeriu enviar a amostra de DNA extraída da última cena do crime para uma empresa especializada no mesmo teste de DNA usado para capturar o Golden State Killer no ano de 2018, outro criminoso em série que ficou solto por mais de 40 anos até finalmente ser pego. A empresa que faz esse tipo de teste é a Parabon Nanolabs, que fica localizada na Virgínia e é especializada em DNA genealógico, focada sempre em resolver casos que foram arquivados. O resultado do teste os levaram a 2 homens da mesma família. Um deles era Stephen Ray Ressler,
um ex-presidiário que passou a maior parte dos anos 90 na prisão por acusações de agressão sexual, em um condado muito próximo ao condado de Shelby. Ele cumpriu cerca de 10 anos de prisão e foi liberado 2 meses antes dos presos serem obrigados a enviar amostras de DNA. Os investigadores começaram a observar e investigar a vida dos 2 homens, e nessas investigações eles eliminaram um dos suspeitos, deixando apenas Steven Ray Ressler. Steven morava em Greensburg, em Indiana, e ele costumava pagar suas contas pelo correio. Então a polícia se utilizou disso contra ele, pois eles recuperaram um de seus envelopes que ele havia lambido e conseguiram coletar o seu DNA. O DNA que foi retirado daquele envelope foi comparado ao DNA da cena do crime no ano de 1985 e foi completamente compatível. Nas primeiras horas da manhã de 17 de agosto de 2020, exatamente 35 anos após seu último ataque no condado de Shelby, a polícia entrou na casa de Steven em Greensburg com um mandado de busca. Eles descreveram o que encontraram dentro da casa como um tesouro e uma mina de ouro, cheia de troféus e evidências das cenas dos crimes. Eles encontraram várias fotografias que ele havia roubado das vítimas, roupas que as vítimas o descreveram usando durante os ataques, como uma carteira com corrente, uma máscara de esqui, facas, algemas e braçadeiras. Eles também encontraram 30 pares de roupas íntimas femininas, uma garrafa de água de enema, vaselina, fotos polaroides de atos sexuais forçados e recortes de jornais dos artigos escritos sobre os ataques. A polícia também vasculhou seu computador e descobriram que ele estava pesquisando sobre suas vítimas que ainda estavam vivas. Ele também teria baixado uma foto do Google Earth Street View justamente da casa de uma de suas vítimas que estava morando na Geórgia. Além disso, ele estava perseguindo pela internet a vítima que foi responsável por sua prisão e condenação por agressão sexual. Steven Ray Ressler foi condenado no dia 3 de março de 2022. Seu julgamento durou 8 dias e ele recebeu 2 acusações de agressão sexual, 6 acusações de conduta desviante ilegal, 7 acusações de roubo resultando em lesão corporal e 3 acusações de conduta criminosa desviante, além de uma acusação de roubo. Durante seu julgamento, a acusação chamou 27 testemunhas. A maioria eram vítimas que testemunharam apesar de terem recebido ameaças. Algumas dessas testemunhas foram trazidas da Flórida, Geórgia e Ohio, bem como um técnico de informática do Serviço Secreto da Costa Leste. O promotor do condado de Shelby disse o seguinte: Steven Ray Ressler é um dos predadores mais malignos, cruéis e sádicos que tive o prazer de processar em meus mais de 30 anos de carreira. Ele extraía grande prazer de seus métodos desnecessariamente brutais de aterrorizar e torturar sexualmente suas vítimas. Durante o julgamento, o promotor também chamou Steven de sádico e covarde. Ele descreveu que Steven era sádico por gostar muito de praticar o mal às pessoas e ver elas sofrer, mas também era um covarde porque só tinha coragem de fazer isso em posse de uma arma. Eu tinha terminado de gravar tudo, já ia começar a edição, mas percebi que tinha faltado o final, né, que o meu celular cortou o final e não tinha. Então eu tô aqui agora, depois de ter gravado todo o vídeo que você já assistiu, para falar para vocês que o Steven foi condenado a 650 anos de prisão, 50 anos para cada crime. E agora sim, as vítimas dele puderam descansar sabendo que a pessoa que foi responsável por atacá-las vai passar o resto de sua vida atrás das grades e não vai mais poder fazer mal a nenhuma pessoa inocente. Então esse foi o vídeo de hoje, espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como narro os casos e nunca do que essas pessoas fazem. Se você gostou, peço que deixe o like, se inscreva no canal, mande para os amigos, me siga nas minhas redes sociais. Por hoje é só, até a próxima e tchau!